Corpo de jovem que será beatificado na Itália foi encontrado incorrupto? Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Pois é, recentemente vem circulando nas redes sociais e por uma parte da imprensa brasileira que o corpo incorrupto de um jovem foi exposto num santuário na Itália. Somente uma publicação no Facebook já obteve mais de 17 mil compartilhamentos desde o dia 1º de outubro de 2020. Nela é mencionado em caixa alta que estaríamos diante do corpo incorrupto de jovem chamado Carlo Acutis, que por sua vez será beatificado no próximo dia 10 de outubro. Também foi informado que o jovem morreu em consequência de uma avassaladora leucemia no ano de 2006. Contudo, conforme dissemos anteriormente, uma parte da mídia também resolveu propagar essa história. Segundo um texto publicado no site da Rádio Jovem Pan, o corpo de Carlo não se decompôs. O blog ancoradouro do site Jornal O Povo também divulgou que estamos diante de um corpo incorrupto. Algo semelhante reportou o site Notisul ao dizer que o corpo do jovem se encontrava em perfeito estado. O que é um corpo incorrupto? Basicamente, um corpo incorrupto é o corpo humano que apresenta propriedades sem que tenham sido utilizados métodos de embalsamamento de não se decompor após a morte. Entretanto, será que estamos realmente diante de um corpo incorrupto? O jovem não foi encontrado em estado de decomposição? Descubra agora aqui no nosso canal, tá? E a fonte é do E-Farsas. Verdadeiro ou falso? Falso, meus irmãos. Não estamos diante de um corpo incorrupto. Tampouco o corpo jovem foi encontrado em perfeito estado. O corpo foi encontrado em estado de decomposição, mas há toda uma narrativa que tenta indevidamente minimizar essa situação e fazer parecer que estamos diante de algo inexplicável ou milagroso. A situação é tão peculiar que até mesmo o site do Vaticano não soube divulgar corretamente esse caso ao se apoiar tão somente no discurso proferido pela mãe do jovem. Enfim, a seguir vamos explicar direitinho essa história para vocês. Entenda o caso. Segundo o G1, Carlo Acutis foi um adolescente católico italiano que realmente morreu de leucemia em 2006 aos 15 anos de idade. Ele ficou conhecido como padroeiro da internet entre os fiéis e será beatificado no dia 10 de outubro pelo Vaticano, que reconheceu o que considera ser um milagre realizado por ele no Brasil. Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlo Acutis foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança tornou-se católico e devoto da Virgem Maria. Curiosamente, apesar do extravagante título de padroeiro da internet, ele era pouco conhecido na Itália. Além da igreja, Carlo Acutis gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos de sua idade. Ele conseguiu unir as duas paixões ao criar um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado e para evangelizar. Façanha que ele rendeu o título de padroeiro da internet. Após ser diagnosticado com leucemia, Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, dia da Nossa Senhora Aparecida, considerada pela Igreja Católica a padroeira do Brasil. Qual foi o milagre atribuído ao jovem? Depois de sua morte, o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, em Campo Grande, passou a realizar a missa anual de Nossa Senhora Aparecida, sempre com a exposição de uma roupa que teria sangue do italiano. Bem bizarro, né, meus irmãos? Em uma dessas missas, no ano de 2010, um avô desesperado com o diagnóstico do neto doente o levou até a paróquia. Segundo a família, o garoto foi curado após tocar a vestimenta. A alegação é que a criança era raquítica e tinha problemas no pâncreas. Enfim, irmãos, o que cura a pessoa é a fé, tá? Jesus mesmo disse: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Então não é ninguém, não é santo que vai fazer a cura, e sim a fé, tá? O artigo publicado pelo site O Catequista.
Ainda no dia 1º de outubro de 2020, o site O Catequista expôs a verdade sobre esse caso. A equipe do site entrou em contato com a Diocese de Assis, uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica, para saber mais detalhes sobre esse caso. Eis o que foi respondido através de uma nota por e-mail. A respeito de algumas notícias impróprias que estão circulando na mídia, o bispo comunica que não é verdade que o corpo do próximo beato tenha sido encontrado não corrompido. Quando foi exumado no cemitério de Assis, o que se realizou a 23 de janeiro de 2019 com vista à sua transferência para o santuário, explica Dom Sorrentino, encontrava-se no estado normal de transformação, estado de decomposição, típico da condição cadavérica, devido ao tempo que estava já enterrado. Normal, irmãos, normal, não tinha nada aí de excepcional. No entanto, como os anos de sepultamento não foram muitos, o corpo, embora transformado, mas com as várias partes ainda na sua constituição anatômica, foi tratado com aquelas técnicas de conservação e integração habitualmente praticadas para expor com dignidade a corpos dos fiéis a veneração dos beatos e santos. Uma operação feita com arte e amor. O corpo de Carlo Acutis, ele foi transformado, Ele foi feito um trabalho ali minucioso no rosto, principalmente no rosto, para reconstituir. Aliás, no rosto não, no corpo todo, porque só a parte interna dele, os órgãos, estavam mais ou menos intactos, Não totalmente intactos, mas isso é devido ao tratamento de radioterapia e quimioterapia. A reconstrução do rosto com máscara de silicone, foi particularmente bem sucedida. Com um tratamento específico foi possível recuperar a preciosa relíquia do coração que será aproveitada no dia da beatificação. É algo bem bizarro mesmo, né? Por trás das doces palavras. A Diocese de Assis foi muito cuidadosa com as palavras e usou uma expressão para minimizar a situação. Estado normal de transformação. Ele não estava transformado, ele estava se decompondo. Até que é o contrário, irmãos? Ao contrário. Cientificamente falando, o corpo do jovem estava se decompondo. Portanto, aquela imagem do rosto em estado perfeito não corresponde ao estado em que o corpo foi encontrado após a exumação. Trata-se de uma máscara de silicone. Além disso, o bispo de Assis, Domênico Sorrentino, disse durante uma missa, por ocasião da abertura do túmulo, naquele mesmo dia, que o corpo de Acutis foi remontado com arte e amor. Hoje nós o vemos novamente em seu corpo mortal, um corpo que passou nos anos de sepultamento em Assis pelo processo normal de decadência, que é o legado da condição humana depois que o pecado o afastou de Deus, fonte da vida. Mas este corpo mortal está destinado à ressurreição. Entendam que não queremos tirar a fé de quem acredita numa eventual inexplicabilidade de corpos incorruptíveis, mas fica claro que não estamos diante de um corpo incorrupto. Com a palavra, a própria Diocese de Assis. Você não precisa acreditar em nós, nem no site O Catequista, mas que tal nas próprias palavras da Diocese de Assis? Isso porque a Diocese publicou essa mesma nota enviada ao Catequista no dia 1º de outubro de 2020 em seu site. Então, se você discorda por preferir acreditar piamente na narrativa que mais lhe agrada, oriunda de uma agência de notícias enviesada, e ignora toda uma questão biológica, histórica e científica envolvida, calma, já vamos abordar esse ponto. Recomendamos que entre em contato com a Diocese de Assis e nos prove que estamos errados. Estamos sempre abertos ao diálogo. Os órgãos internos estavam bem conservados. É um milagre? Não se trata de milagre, se trata de ciência. Alguns sites reconheceram que a narrativa sobre a não corrupção do corpo não dava mais para ser propagada diante de nota da Diocese de Assis. Então muitos adotaram um discurso de não está incorrupto, mas bem completo, e que os órgãos internos estavam bem preservados. Contudo, nenhum fez questão de dizer a vocês que essa situação não é inexplicável, tampouco milagrosa. Geralmente isso acontece devido a condições de preservações favoráveis, baixas temperaturas que podem estar associadas ou não ao material que o caixão foi feito, bronze, chumbo ou ferro fundido,
Tipo de solo, tratamento dado ao corpo antes de ser enterrado. Em alguns casos, isso é omitido. A ausência de oxigênio no interior do caixão, entre outros. Com o conhecimento forense que temos hoje, dificilmente teríamos algo realmente inexplicável perante uma análise séria e independente. Hoje em dia, a Igreja não leva mais em conta o estado de preservação do corpo em um processo de canonização. O motivo? Com as novas descobertas arqueológicas e científicas, sabe-se que certas condições de uma sepultura podem suprimir quase que totalmente a ação das bactérias e outros agentes deteriorantes. Conclusão. Falso, não estamos diante de um corpo incorrupto, tampouco o corpo de um jovem que foi encontrado em perfeito estado. O corpo foi encontrado em estado de decomposição, mas há toda uma narrativa que tenta indevidamente minimizar a situação e fazer parecer que estamos diante de algo inexplicável ou milagroso. Vale ressaltar nesse ponto que o fato de alguém acreditar em algo não o torna necessariamente verdadeiro. Respeitamos, é claro, todos os envolvidos nesse processo, mas não podemos permitir que mentiras sejam disseminadas de maneira deliberada. Gostando ou não, crenças são irrelevantes diante de uma verificação de fatos. Então é isso, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado, tá? Pesquisem, vão a fundo, entrem no site do Vaticano, pesquisem esse padre que falou, o bispo que falou sobre o assunto, tá? Não vão acreditando em tudo que vocês veem, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.